lançador não está atrás do que é típico. Por exemplo, é típico fazer 6 em 7? Não é. O que significa? A maioria das pessoas que tentam não fazem. Do mesmo jeito que não é típico emagrecer depois de ir na academia. Só que o lançador, ele está para um mundo não típico. Porque o típico, você já tem. Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha. E nesse episódio de hoje a gente vai discutir sobre Roma, a célula tronco do seu 6 em 7. Érico, vamos lá, vamos começar. Cara, o que é isso de Roma? O que Roma tem a ver com a história? Como assim célula tronco? Célula tronco é a célula que, se não me engano, todas as outras células derivam dela. Então, a célula tronco de um feto, se tiver com defeito, vai dar problema para o resto das outras células. E a célula e Roma é a célula tronco de um 6 em 7. Isso é, se você não definir Roma, se você estiver no estágio da definição de Roma, tiver um problema, esse problema vai se propagar para todos os outros estágios ali na frente. Como você tem um problema na fundação da casa, supor que você tem uma rachadura, problema na base, isso se propaga para a parede, que também vai se propagar para o telhado, porque, enfim, ele vai se propagando. Agora, então, isso basta. Pergunta o que é Roma. Roma é uma metáfora. Comecei a chamar isso de Roma para que as pessoas pudessem lembrar mais. Quando eu descrevia a coisa como ela é, muita gente confundia e muita gente não se lembrava. Então, deu o apelido de Roma. O que é Roma? Roma é o destino. Fala aí, escreve aí, galera. Roma é o destino que o seu cliente ideal deseja chegar. Eu dei o apelido de Roma porque uma vez que você define, isso parece mais fácil do que é, na verdade. Uma vez que você define o destino que o seu cliente ideal deve chegar, todas as estradas, todos os seus conteúdos, todo o seu marketing deve levar a Roma. Veja bem, eu falei o destino que o seu cliente ideal quer chegar, não o veículo que ele precisa pegar para chegar ao destino. A maioria das pessoas pensam só em termos de um veículo e não o destino. Eu vou primeiro explicar e dar alguns exemplos, depois vou explicar por que Roma é a célula tronco. Mas vamos lá. Primeiro, dá um exemplo. Qual é o destino que os meus clientes ideais querem chegar? Meus clientes ideais são empreendedores ou aspirantes a empreendedor. Quer dizer que tem gente que não é empreendedor nem aspirante? Muitas. Tem gente que aspira a ter uma carreira numa grande empresa, tem gente que aspira a ter uma carreira no concurso público, né? Não passar no concurso público. Então esses caras não são para mim. Inclusive, se você é um deles e está assistindo essa live, vai embora. Show daqui, você não é para mim. Tá no lugar errado. Você está no lugar errado. Você é peso morto aqui na minha audiência. Para de ficar inflando, massageando os meus números. Eu não quero números grandes, eu quero os números certos. Então, já está na hora de você seguir um concurseiro, ou um cara de planejamento de carreira, alguma coisa do tipo, que vai te ajudar. Você está perdendo tempo. Então, esse é o meu cliente ideal. Então, a definição de Roma, ela começa com a definição do cliente ideal. Depois é onde ele quer chegar. O meu cliente ideal, ele quer fazer 100 mil reais em 7 dias. Simples assim. Esse é o destino que ele quer. Mais para frente, quando ele escutar o meu conteúdo, ele vai saber que o meu conteúdo é sobre lançamentos. Eu ensino as pessoas a fazer lançamentos digitais de produtos que já existem ou não, do zero, que gerem 100 mil reais em 7 dias. Então, lançamentos é o veículo para chegar ao 6 em 7. Em outro nicho, tem gente que vai para academia. Academia não é o destino. Ninguém quer ir para academia. Se você é o destino é emagrecer ou ficar fit, né? Ficar com o corpo que você deseja. O veículo é a academia, é o crossfit, é o esporte, muitas vezes. Mas não é o destino. O destino é isso. Se alguém pudesse ter a barriga chapada sem o abdominal, ela o teria.
É loteria. Posso só dar um contra-exemplo da Roma? Pode. Por exemplo, aqui em Brasília, teve uma época que durante a universidade eu malhava numa academia que ficava perto ali da UNB, no setor de Clubes Norte. Enfim, a academia ficava perto do lago. E aí, enfim, eu malhava lá. E aí, muito tempo depois, eu saí da UNB, formei tudo bem, parei de malhar lá. Um belo dia eu tô passando ali na via que passa ali perto e tem um outdoor da academia gigante. E assim, a academia ficava perto do lago, logo ela tinha uma vista muito bonita. E aí os caras colocaram um outdoor para poder chamar a galera e no outdoor tava escrito: faça força olhando pro lago. E aí, academia, o nome da academia embaixo. Ninguém quer fazer força, na verdade. Ninguém quer fazer força, cara. As pessoas querem emagrecer. Quer Talvez conquistar o corpo emagreça. ideal. Talvez conquiste o seu corpo ideal e olhando pro lado. Mas, enfim, é um contra-exemplo. Por que Roma? Então, Roma é o destino, não é o veículo. E se você me viu já dando mentorias, resolvendo dúvidas, você vai saber o quanto é difícil para uma pessoa, para um expert, querer delimitar o destino. Porque o expert, ele é treinado para entregar o resultado. Não para vender o ticket para entregar o resultado. Então, você é um médico, você é treinado para resolver uma doença, para fazer uma operação. Você nem é treinado para vender aquilo, quiçá envolver a pessoa naquela ideia. E o sonho deles é que isso se venda por si só. E é ineficiente, ele não é treinado a ser um empreendedor. Então, escreve aí, se você está vendendo conhecimento, e a gente falou sobre isso antes, por exemplo, como eu, o expert é aquele que entrega o resultado uma vez, entrega o resultado ou guia, né, o seu aluno a entregar o resultado. Às vezes não é um resultado que se entrega, né? Às vezes ele guia, às vezes ele ensina, mas o expert é aquele que entrega o resultado uma vez que o seu aluno ou o cliente já está comprometido. Uma vez que a pessoa já está comprometida, o cara foi para a academia, já pagou a academia, o que ele tem que ter? Abdominal. E ele vai ter um expert entregando abdominal. Vai ter que fazer força. Vai ter que fazer força, olhando para o lago. Então, isso é o expert. Uma vez que a pessoa vira cliente, ele tem que virar um expert e entregar um resultado. Mas aí a gente vai entrar numa outra distinção. O lançador, quer dizer, aquele que lança, aquele que faz 6 em 7, vou denominar aquele lançador aquele que orquestra um 6 em 7. A função dele é fazer o cliente em potencial se comprometer. A função do lançador é fazer o cliente em potencial se comprometer. E é muito difícil. Se você está numa viagem fica mais claro. É muito difícil fazer a pessoa se comprometer a comprar o ticket da viagem se você não fala o destino. Você só fala o veículo. É mais difícil você fazer uma pessoa se comprometer a uma viagem a Roma, se você não fala onde está Roma, que é Roma. Você só fala de avião. Então o lançador, esse perfil de lançador que vive dentro da cabeça das pessoas, né? Às vezes o atacante e o defensor estão no mesmo jogador, às vezes não, mas às vezes sim. O lançador, ele tem que definir o destino, porque se ele não definir o destino, as pessoas não pegam o veículo. Vou dar um exemplo aqui. Quem é que acorda às 7h47 da manhã e fica 1 hora aqui comigo escutando eu falar com o Hugo? Engraçado a gente não é. É trabalho, é energia. Você podia estar fazendo coisa muito melhor num tempo onde ninguém tem tanto tempo assim. Por que você está aqui? Porque o destino desse podcast ficou claro para você. Eu, como lançador, deixei isso muito claro. O destino, 6 em 7. O que é esse podcast? Um atalho para o destino. Inclusive, é um meta-atalho, né? É o atalho falando do atalho. Mas enfim, é isso, por isso que você está aqui, gastando esse tempo.
Porque eu, como lançador, fiz um trabalho razoável, senão você não estava aqui, de te deixar claro qual é o destino. Você não me segue. Você me segue por um motivo, porque você é um empreendedor, um aspirante empreendedor, se não é, já te mandei embora, que deseja fazer 100 mil, aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias. E você está aprendendo um atalho nessa jornada. Se eu fosse um expert clássico, eu ia estar só falando de lançamento, só de abdominal, só de abdominal, só de fazer força. E tem sempre um louco que quer fazer abdominal, que ama fazer abdominal. Mas ele é uma minoria. A maioria das pessoas querem um resultado. Então, se você quiser fazer o 6 em 7, você precisa acender dentro de você, não só aquele que fala do veículo, e sim começar a acender aquela pessoa que fala do destino. Porque quanto menos você falar do destino, menos você consegue fazer com que pessoas se comprometerem. Uma vez a pessoa comprometida, isso é, virou seu cliente, aí, fala de abdominal, manda o menino fazer abdominal, manda ele fazer força, olhando para o lago não. E tem uma coisa muito interessante. Existe uma coisa que chama níveis de consciência. Escreve aí. Níveis de consciência em relação ao seu produto. O seu produto é o veículo para chegar ao destino. O produto da academia é abdominal para chegar ao emagrecimento. Olhando para o lago. Olhando para o lago. Olhando para o lago. E aí o que acontece? Tem gente que já sacou que para emagrecer ele precisa fazer abdominal. Logo ele procura por abdominal. Tem gente que já sacou que para fazer 6 em 7 ela precisa fazer lançamento, não tem outro jeito. Logo ela já procura por lançamento. O nível de consciência para o meu produto, isso é, que ensina a fazer lançamentos, foi acionado, está alto. Mas tem muito mais gente que quer fazer o 6 em 7 e não entende, não sabe que lançamento é um veículo, do que tem gente que quer fazer o 6 em 7 e sabe que lançamento é um veículo. Isso não é só no meu mercado. No mercado de todo mundo. Tem muito mais gente que não sabe que precisa do seu produto e quer o resultado que o seu produto traz. Por exemplo, vamos supor que você quer um relacionamento melhor. Tem muito mais gente que sabe que quer um relacionamento melhor, mas não sabe que terapia, vou chamar de terapia, coach, podia ser, eu não sei qual que é o seu veículo, tá? Ajuda isso. Do que tem gente que sabe que quer um relacionamento melhor e conhece terapia, coaching ou o que quer que seja. Vai ter sempre mais gente que quer chegar ao destino, mas não conhece o veículo, do que gente que quer chegar ao destino e conhece o veículo. Logo, por isso é importante definir Roma. Porque se você não define Roma, você não atinge aquela pessoa que quer chegar no destino, mas não conhece o veículo. Por exemplo, se eu só falasse do veículo, lançamento, eu não ia atingir muitas dessas 2.000 pessoas que querem fazer o 6 em 7 não tinha a menor ideia que lançamento ajudava. O marketing digital. Então a definição de Roma é extremamente importante porque ela multiplica, ao definir Roma, ela multiplica muitas vezes o seu mercado em potencial. Você começa a atingir o que eu chamo de base da pirâmide. Aquelas pessoas que nem sabem que precisam do seu produto, mas precisam. E esse é um exemplo empírico disso que acontece. Então estou dando esse exemplo. No caso do 6 em 7 é clássico. No caso do 6 em 7 é clássico. Tem muita gente que não sabia o que era lançamento, mas sabia que queria o 6 em 7. Então, logo, eles queriam ir para Roma, eu falei, para ir para Roma, esse avião aqui, no caso, esse foguetinho aqui, ou esse veleiro aqui, esse veículo aqui, é o que leva para Roma. E aí você passa a ser quem? Eu passo a ser o cara que mentor, o guia da viagem, da jornada. Porque no caminho onde ela está, o destino que ela quer chegar, no caso do 6 em 7, podia ser um emagrecimento, podia ser fluência em inglês. Existe um veículo, uma metodologia, mas esse veículo vai demandar uma jornada. A não ser que seja uma pílula mágica.
Eu não vendo pílula mágica, então é uma jornada. Dá trabalho, funciona, mas dá trabalho e dá certo. E nessa jornada, ela vai precisar de um guia. O guia sou eu, no caso, da minha, né? E aí começa essa jornada. Então, assim, Roma é extremamente importante. Sem Roma... Agora, se você não define Roma, você tem alguns problemas. Você pode estar atraindo o cliente errado. Por exemplo, se no final das contas eu vou vender um produto de empreendedorismo e eu acabo atraindo o desgraçado do concurseiro, nada de errado com ser concurseiro, mas você não é o meu cliente, sai daqui, eu já falei, vai embora. Você vai prestar concurso, você não devia estar me escutando agora, você devia estar estudando a Constituição, português, sei lá, matemática, inglês, eu não sei o certo o que vai na sua... Depende do concurso, você, sei lá, vai fazer umas flexões se o concurso precisa. Mas se eu não deixo claro, desde cá, que esse é o meu destino, ele vem aqui, porque pode ser que ele se identifique com alguma coisa que eu falo, alguma coisa de mindset, alguma coisa de, sei lá, motivação. E o desgraçado aparece aqui. E não importa o que eu faço, vai ser difícil vender empreendedorismo para aquele que não quer empreender. Ele quer um salário todo mês, quer estabilidade. É o anti-empreendedorismo. O empreendedorismo não é estável. Ele é intenso. 6 em 7 é bom, mas não é estável. Não é um ser que te dá um salário todo mês. Nada de errado com isso, inclusive. Então, eu posso acabar... Então, é a mesma coisa, se você não define o seu destino, você pode atrair vegetarianos se você vende carne. Não funciona. Não tem nada de errado. Pode ser a melhor carne do mundo. Se o seu público que atraiu lá sem querer por ser vegetariano, pode até converter mas é raro. É raro. Nossa, muito raro. É difícil. É isso aí. E a pior coisa é você atrair o público errado. Se você tem o público certo, é melhor como é que é? Tô só lembrando. Uma copy, um processo de persuasão incrível para o público errado, dá muito errado. Dá muito errado. O processo é incrível, de carne, né? O cara tem uma persuasão de carne, tem a copy, tem perfeito campanha. Para o público de vegetariano é impossível. Não é impossível. Dá errado. Dá errado. Então, mas o contrário não, né? O contrário, não. Uma copy, vamos dizer, um processo de persuasão, um lançamento não tão ideal, meia boca, para o público extremamente certo, que chegou ali querendo a mesma coisa da Roma, dá certo. Como é que a pessoa vai prometer uma Roma se ela ainda está começando, ela ainda não está muito clara do resultado? Como é que se alguém está começando, vai fazer o primeiro lançamento, cara, como é que ele vai definir a Roma? Porque uma coisa é você já ter um histórico, nossa, eu já tenho um histórico, já tenho um monte de aluno, e outra coisa é a pessoa está começando. Como é que é esse processo? Primeira coisa o primeiro passo é definir Roma. Se você vai começar qualquer jornada, você quer ir para a praia, aí você está indo em direção ao interior, não funciona. Você vai simplesmente andar à toa. Então, o primeiro passo é sempre definir Roma. E, tem uma grande metodologia para fazer isso. Mas, em vias de regra, começa assim. Dá um passo a passo para você. Para a galera que está aqui. Começa assim. Primeiro, você tem que saber que Roma nunca... Primeiro, um princípio. Você nunca vai chegar a Roma perfeita. Escreve aí. Porque se você esperar definir Roma como a Roma perfeita, nunca vai chegar a Roma perfeita. É a mesma coisa que marido e esposa. Eu sei que tem alguns que declaram que o seu marido é perfeito, sua esposa é perfeita, mas não passam de mentirosos. Porque eu sei que se você fica suficientemente de tempo com ele ou com ela, você vai descobrir que a perfeição não existe. Pode até parecer perfeito no começo, mas deixa de ser mentiroso. Porque perfeição não existe. Então, com maridos e com esposa não há perfeições. Você sempre há iterações. Então você vai entender que Roma é a mesma coisa. Não tem Roma perfeita e nunca vai ter. Se você sabe disso, você
Se você sabe disso, você está preparado para começar essa jornada. E a jornada começa com a segundo princípio, segunda regra. Um princípio. Para você definir Roma, você precisa especular. As pessoas pensam que Roma é um processo de descoberta, como um site arqueológico que está sempre ali e você vai lá e descobre. Não. É um processo de criação e a criação começa com uma especulação. É você falar alguma coisa que você não tem certeza. Isso se chama, é uma outra definição para especulação. Você precisa se permitir especular. Isso vai permitir especular, isso vai poder te permitir chegar a que eu chamo de Romas candidatas. São Romas eleitas, mas Romas candidatas. Porque existe o candidato perfeito à presidência, deputado? Não, também não. Eu sei que para alguns é, mas não, todos têm prós e contras. Assim como marido, assim como esposa. Basta você viver um pouco com ele que você vai descobrir os prós e os contras. Então você especula, você cria várias Romas candidatas e depois você elege uma no momento. Passa um tempo com ela e de tempos em tempos você pergunta se você quer reeleger essa Roma ou não. Porque você vai, com cada ano que passa, cada dia que passa, você vai descobrir mais imperfeições. Então isso que eu estou falando, Hugo, são princípios. Você anotou meus princípios aí? Vou anotar. Não tem Roma perfeita, anota aí. Não tem Roma perfeita. Roma não é descoberta, é especulada. Seu objetivo é especular algumas Romas candidatas e eleger uma. Eleger melhor ou a menos pior. Normalmente demora para alcançar uma Roma, vamos falar assim, uma Roma suficientemente boa? Eu acho que Roma nunca... demora para arrumar um bom namorado? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes Nossa Senhora do lançamento do 7º dígito ilumina você e você vem, mas... Enfim, às vezes não. Então você começa especulando. Você começa com feito, é melhor que perfeito. Então vamos lá. Sabendo desses princípios, você pode começar. Se você quiser, você pode começar. E como é que você começa? Você começa especulando uma área de atuação, mais fácil. A gente chama isso de nicho e subnicho. Por exemplo, minha área é negócios, subnicho marketing digital. São os meus nichos, subnicho. Então, é importante você saber definir uma área de atuação, para saber mais ou menos onde Roma vai estar. Ah, Roma vai estar na Europa, sul da Europa, Mediterrâneo. Ou não, norte da Europa, países nórdicos. Ou não, centro da Europa, ou leste da Europa. Você tem que começar falando, meu nicho é meditação. Subnicho, meditação de atenção plena. Subnicho, meditação como desenvolvimento pessoal, não como desenvolvimento espiritual. Pode ser isso. Subnicho, controle, calma. Podia ser outro subnicho, podia ser controle de ansiedade. Não sei. Não sei por que as pessoas meditam. Subnicho, alta performance. Podia meditar para ter alta performance. Então você tem que meio que definir o subnicho que você está atuando, nicho e subnicho. Depois vem a pergunta, que cliente você quer atender? Quem é o seu cliente ideal? Meu é empreendedor e aspirante a empreendedor. Eu não quero concurseiro. Eu não quero convencer concurseiro a fazer 6 em 7. Pelo amor de Deus, já falei, vai embora, desgraçado. Se você estiver aqui, vai embora. Sai de mim. Tem nada de errado com prestar concurso. Meus 2 pais são funcionários públicos, mas esse eu não vendo produto para isso. Então, eu não quero um número maior aqui na minha live, não. Inclusive, eu tenho pouco apego aos números da minha live. Eu quero o número da pessoa certa. E aí você vai definir Roma, que é um destino, em uma frase. E eu já pedi para as pessoas definirem isso, elas se embananam todas. Então, eu vou dar um pouco de estrutura nessa definição para você. Você fala assim, eu, Érico Rocha, ajudo
Aí você vai descrever o seu cliente ideal. A, e aí esse A, você vai descrever Roma. Então, eu ajudo meu cliente ideal geralmente a chegar, Roma é um destino, não é a fazer, é chegar. Então, eu ajudo, e aí eu tenho que descrever um destino atrativo. Se não for atrativo, você descreve só um destino, e depois a gente torna ele atrativo. Então, eu ajudo o cliente, eu ajudo empreendedores e aspirantes a empreendedor a atingir seu primeiro 6 em 7, que são R$100.000 em 7 dias. É um destino. Podia ser outro destino. Podia ser vender mais um pouquinho. Se fosse esse o destino, podia ser. Podia ser o que for. E aí você vai falar, meu nome é Érico, eu ajudo empreendedores. Você não precisa falar porque é uma parada que eu falo, a chegar a um destino. E aí vai sair um destino da sua boca. E quem já viu o 747, muitas pessoas saem um destino, eu falo para sair um destino, ela coloca um veículo mesmo assim, de tão pré-condicionada que ela tá. Exato. Quando você escrever isso, você vai se perguntar, isso que eu falei, Roma, se é um destino. Você vai fazer a primeira pergunta, é um destino ou é um veículo? Se pergunte. Porque às vezes, por mais que eu fale, seu cérebro de expert fala mais alto que o seu cérebro de lançador. Você não está treinado a pensar como um lançador, assim como eu estou. A segunda pergunta que você vai fazer é, esse destino é atrativo? Por quê? Veja bem, se eu estou vendendo uma viagem para Roma, literalmente, lá no meio, né? É um destino atrativo, pô. Você já foi a Roma, Hugo? Já fui. É bem legal lá. Eu nunca fui, mas, eu consigo me imaginar indo. Engraçado que eu morei muito tempo na Europa, né? Mas nunca fui a Roma. Dito tudo isso, eu acho legal. Agora, se eu fosse te vender uma viagem para Itu, para Varginha, vamos dizer que Roma é mais atrativo que Varginha. Nada de errado com Varginha. É só mais atrativo. Fala aí uma Vamos falar que Brasília. Que você não... Que Brasília. Brasília. Ninguém vem visitar a gente em Brasília, né? Então, você vai se perguntar, esse destino é atrativo para o meu avatar? Vamos supor que o seu avatar seja alguém de muita fé e religião. Certo? Uma fé muito grande. Roma é muito bom para quem tem cristão, né? Católico. Vou chamar de católico. Pessoa de fé católica, Roma é muito atrativo, porque ela vai conseguir ver o Papa. Jerusalém, de repente, é uma outra muito atrativa. Ele vai ver a Terra Santa. Se você pensar num cara muito festeiro, quer arrumar uma namorada, eu não sei se ele vai para Jerusalém. Ele vai para outros lugares. Sabe-se lá onde? Rio de Janeiro no Carnaval, Ibiza, não sei. Você entende que a atratividade do destino depende do cliente ideal. E é por isso que eu coloco essas duas, eu ajudo fulano a chegar a Roma. Porque quando eu falava só para a pessoa falar de Roma, sem falar de fulano, Roma não tem contexto para eu saber se é atrativo. Então você vai se perguntar se Roma é atrativo para esse cliente. E depois você vai entrar num outro processo, que não importa. Digo, você ia me perguntar alguma coisa? Não, eu queria falar, cara, se as pessoas que estivessem assistindo aqui tivessem a noção do quão poderoso isso é, do quanto isso simplifica as coisas quando você está criando, elas tinham que estar muito agradecidas. De repente, Tanto de problema que dá quando isso não está claro para a pessoa. A gente que... Eu fiz um webinar de perguntas e respostas com o pessoal da Fórmula com os alunos da Fórmula, né, da última turma, na segunda-feira agora. 80% das perguntas que eu respondi eram perguntas que estavam surgindo porque a pessoa não tinha clara, primeiro, não tinha a Roma dela clara, e não tinha claro este processo. Cara, eu preciso ter uma Roma clara, eu preciso ter um destino, eu preciso saber quem é meu cliente ideal.
O tanto É que isso porque resolve a parece vida. simples demais. E a Exato. pessoa pula essa partezinha. Exato. E aí entra os problemas por não ter uma Roma. E os problemas vão se tornando, como é que chama? Ficam compostos cada vez mais um problema. Então, um problema na célula-tronco. Nada de errado. Uma vez que você define uma Roma, você tem a sua primeira Roma candidata. Você fala, você é atrativo? Ah, eu acho que é. Primeira Roma candidata. Então lembra, lá na frente eu falei que não tem Roma perfeita, nunca vai ter, acredite ou não. Roma é uma descoberta, foi puramente especulativo isso que a gente fez, não há certeza, não há nada. E seu objetivo é fazer mais de uma Roma candidata. Então você já tem uma, não quer dizer que é melhor, mas chama Roma candidata. Você vai escrever assim, isso é uma Roma candidata. Se ela é um destino, não é um veículo, e se ela é um destino, não é um veículo, e se ela é atrativa na sua opinião, ela se torna uma Roma candidata. Olha, candidata. E aí você vai procurar criar 2, 3 ou 4 outras Romas candidatas a partir dessa. Como fazer isso? E aí vem a sacada. Primeira dica para fazer uma Roma candidata mais atrativa é você deixá-la mais específica. A especificidade deixa, no caso de Roma, ela mais atrativa. E é fácil de eu exemplificar isso. Veja bem, se eu tivesse duas opções aqui, ó. A opção número 1, eu vou te ajudar a vender mais. Opção número 2, eu te ajudo a fazer R$100 mil em 7 dias em faturamento. O que é mais atrativo? Quando eu pergunto isso para muita gente, as pessoas falam R$100 mil em 7 dias é mais atrativo que vender mais. Por quê? Vender mais é subjetivo, pode ser mais R$1, inclusive pode ser mais R$2 milhões. Então vamos torná-la mais atrativa. Então torná-lo mais específico torna mais atrativo. Mas se tornar, quando eu falo para as pessoas, basta você tornar específico, mas ela não torna de jeito nenhum. Por quê? Porque o cérebro de expert dela pensa diferente de um cérebro de lançador. O cérebro de expert dela, ela acha... Eu falo assim, eu não vou falar 6 em 7, porque 6 em 7, nem todo mundo que fizer o meu programa vai fazer 6 em 7. Já tem medo. E logo, como não é todo mundo, porque depende do cara, depende do esforço, é que nem o cara, nem todo mundo que entra na academia de preferência com vista para o lago, fica magro. E não tem nada de errado com a academia. Tem um detalhezinho que chama força de vontade, persistência e consistência na jogada também. Nem todo mundo que vai no nutricionista emagrece, porque nem todo mundo faz. E nem todo mundo que faz do jeito que o nutricionista pediu. Às vezes ele dá aquela roubadinha e fala que não está roubando. Eu falo com aquelas pessoas que seguem a fórmula. Ah, eu segui a fórmula, não deu certo. Eu falei, nossa, que legal, vamos lá. Quando eu começo a auditar, eu vejo vários passos que não foram seguidos. Elas não fazem isso por mal. Então, por que eu posso falar isso? Porque para um lançador, ele promete o que é possível, não o que é típico. O lançador não está atrás do que é típico. Por exemplo, é típico fazer 6 em 7? Não é. O que significa? A maioria das pessoas que tentam não fazem. E eu falo isso com o maior. E o lançador, ele sempre fala a verdade. Uma estratégia baseada na verdade. Ele nunca mente. Então não estou mentindo, estou falando, não é típico. Do mesmo jeito que não é típico emagrecer depois de ir na academia. Só que o lançador, ele está para um mundo não típico. Ele não está atrás do típico. Porque o típico você já tem na sua vida. O típico você já tem na sua vida. O ordinário, aquilo que é normal, não no sentido negativo, você já tem. E ele está atrás de pessoas que estão interessadas no fora do típico, no extraordinário, no fora da mediunidade, da média, saindo da média, saindo da mediocridade. Média, não no sentido negativo. Eu sei quando eu falo essa palavra, coisas só clarificando, não quer dizer que você é errado estar na média. Só que eu não estou aqui procurando pessoas que querem ficar na média. Então, quando eu falo que o 6 em 7 é possível, eu posso provar.
E eu provo. Ontem eu esqueci de mandar mas quase todo dia eu mando um testemunho de alguém que fez o 6 em 7, às vezes até mais do que isso, no meu Telegram. Eu entrevisto aqui durante essa série uma pessoa por dia. Eu vou fazer isso durante 10 dias. Isso é só o bônus. Então eu sim digo que é possível. E o meu apelo para essas pessoas é que se tem alguém aqui, nessas 2.400 pessoas, que quer sair da média, quer sair da manada, quer sair de onde todos estão entrando, o meu produto é a possibilidade melhor que eu conheço. E quando eu falo possibilidade, eu chamo de possibilidade. Porque vai dar um trabalho do cão. Mas é possível. Mas se você seguir o passo a passo, é possível. Acontece, eu provo isso. Independente se você é um profissional liberal, um empreendedor convencional. Então, o lançador, uma vez que você deixa claro isso, e íntegro, que não é típico e que é possível, você pode mostrar para as pessoas, ser mais específico, mostrando que é possível. Agora é o seguinte, promessas extraordinárias vão requerer provas extraordinárias. Se eu estou falando 6 em 7, eu tenho que mostrar. E eu mostro. E como é que eu mostrava quando eu não tinha prova? Eu. Mostrava a minha. Eu tinha feito. E se eu não tenho nem eu? Eu não prometo. Não prometo. Porque vou lá e gero o resultado primeiro. Se não tem eu, mas tem um cliente. Tudo bem, mostra o dele. Se você puder mostrar, ótimo. Então, o que faz com que a pessoa não queira ser mais específica é porque ela está atrás do típico e não do possível. E o possível é íntegro, desde que você fale que não é típico e que é possível. As pessoas vão estar entrando nisso. E nesse ciclo você vai cada vez sendo mais específico. Você podia fazer 100 mil, depois fala 100 mil em 7 dias. Tem níveis de especificidade. 100 mil em 7 dias em 2020, se fosse o caso. Podia ser. E aí você vai criando outras Romas candidatas. E aí você vai botando uma na frente da outra, os instrumentos que tem na minha mesa. E aí você vai se perguntando, peraí, qual delas é mais atrativa sem perder integridade, sem eu mentir, sem eu deixar... Qual que é mais atrativo? E nesses ciclos você vai chegar numa Roma. E uma vez que você chega numa Roma, você tem que saber de novo que ela não é perfeita. Então, talvez você vê e se apaixona pela sua Roma. É raro. É muito raro. Nem eu. Essa do 6 em 7 demorou 2 anos para eu criar. Antigamente eu já tive outras Romas. Várias outras. Quem me acompanha há muito tempo sabe. E uma vez que você define Roma, todos os seus conteúdos, né, e de repente vai ser um tema de um atalho, vão levar a Roma. Por quê? Você quer atrair pessoas que estão interessadas na sua Roma. Eventualmente você vai vender uma jornada para essas pessoas. E é legal, e o seu conteúdo não é só educativo, mas ele é filtro. Para esse exato momento, eu acho que os concurseiros já foram para casa. Que entraram, entrei aqui, não, os concursos, estudar a Constituição. Mas esse é o jeito certo de você definir Roma. Eu ia falar, cara, quem normalmente está ouvindo isso tudo que você falou e vai implementar, normalmente em que tipo, vamos dizer assim, de armadilha a pessoa cai, que erro ela geralmente comete quando alguém que ouve o que você acabou de falar aqui agora vai lá para o campo de batalha implementar? Primeiro erro é que ela vai colocar Roma como um veículo e não um destino. Eu vou falar isso 20 vezes e ela vai colocar isso 20 vezes. O cérebro de expert dela vai dominar ela. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que ela vai tender a colocar um destino não atrativo. Vai colocar Itu. Vai vender passagem para Itu. Nada de errado com Itu, mas não é atrativo. E se tem alguém que mora em Itu, não fica bravo comigo, é verdade. Eu moro em Brasília, Brasília também não é. Pronto. É Varginha. Pode ser legal que você tiver família, amigos, mas não é um destino interessante.
Para quem gastar seu tempo, vai. Não, tem outros destinos turísticos mais interessantes. Então esse é. E aí, o outro erro, aí tem outro erro que é não fazer Roma porque acha que não sabe qual é Roma. Não sei qual é Roma, Érico, não sei. Isso é um erro também. Porque feito é melhor que perfeito. Porque o fazer, tem uma coisa que a Mari Fazi fala. Primeiro você faz, depois você melhora. Se você não fizer, não tem como melhorar. Então, se você não definir Roma, não tem como melhorar. Aí você faz, depois você melhora. É difícil das pessoas entenderem isso. Porque se ela acha que não vai fazer, ela não começa a responder essas perguntas. E depois ela não fazer uma Roma específica o bastante. E tem Roma que não dá para ser específica. Domingo eu fiz uma Roma com o Renato, como é que chama? Renato Meca. Renato Meca. E ele não é uma Roma de fazer 100 mil reais em 7 dias. Ele é um cara que sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Renato.meca, inclusive está fazendo lives agora. E a Roma dele é ensinar as pessoas a superarem problemas, sejam difíceis ou menores. E a gente chegou a essa na Roma candidata melhor para ele. Eu fiz isso ao vivo, defini Roma ao vivo com ele. Então, não é que você... a Roma anterior, a candidata à Roma anterior dele ele ensinava você a ser feliz. E vamos dizer, eu vou especular aqui, tá? É filosófico isso, mas eu vou falar que superar problemas pequenos ou grandes é um pouco mais específico do que ser feliz. Então, às vezes, a Roma tem que ser sempre mais específica para ser mais atrativa. Mas não quer dizer que ela vai ser específica. Por quê? Porque não existe especificidade bastante. Você sempre pode ser mais específico. Exato. Cara, que massa. E pra gente terminar esse episódio, qual que na sua opinião deveria ser o primeiro passo que a pessoa que ficou com a gente aqui até o final deveria dar na direção de criar a própria Roma? Eu imagino que você falou muita coisa relacionada, mas só pra gente terminar jogando a luz nessa parte, assim, cara, a pessoa que tá aqui até agora, qual que deve ser o primeiro... você falou em vários, tá? Eu vi, mas na sua opinião, qual que deveria ser o primeiro ali? Só pra ficar bem claro. Primeiro, é uma coisa muito louca. Eu falei muito de especular, mas eu simplesmente ligaria para vários clientes ideais, ou ligaria, mandava mensagem, comunicaria e perguntaria a seguinte coisa: onde você quer chegar? E calaria a boca. Se você tivesse uma vara de condão nesse nicho e subnicho e pudesse bater ela em você, em quem você se transformaria? É um outro jeito de perguntar isso. Um outro jeito de perguntar isso é: qual o maior problema que você tem que você gostaria de resolver? Se você pudesse apagar da sua vida, você apagaria. Eu acho que perguntar para o seu cliente de onde ele quer chegar não é que ferramenta você usaria. É interessante, porque isso vai alimentar, é um passo extra, que vai alimentar um pouco essa especulação que vai ser a criação de Roma. E às vezes a gente acha que sabe, e às vezes a gente não sabe. E às vezes a gente se surpreende. Então pergunta. E não pergunta para um ou dois não, pergunta para muitos. Se você tem uma rede, já abre uma caixa de perguntas. E coloca aquele ingrediente, eu acho que vai dar muitos insights nessa jornada. E a última dica que eu dou é muita paciência. Aprender a dirigir, você tem que ter paciência. São mais ou menos 10 a 20 sessões, dependendo da pessoa. Se você está do zero, absolutamente do zero, não sei quantas foi para você e tal. Mas é paciência e fé. Porque uma vez que ela chegar, ela vai dar forma a todo a sua criação de audiência. Sem Roma,
você não tem como criar uma audiência focada no seu lançamento. E uma audiência desfocada, ela ilude. Uma audiência desfocada te ilude. É pior iludir do que não ter. É pior ter errado do que não ter. Exato. É ilusão. Pelo trabalho que eu estou fazendo, eu sei que não tem 20 mil pessoas aqui. E eu te digo, isso não me preocupa. Porque se eu quisesse falar algumas coisas para ter 20 mil pessoas aqui, eu conseguiria até falar. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser fazer um conteúdo que tenha muita visualização, eu dou minha opinião política nele. Eu falo de coisas polêmicas. Porque polêmica viraliza, pelo menos nas redes. Mas essa viralização não vai me ajudar ali na frente quando eu vender um produto de 6 em 7, porque eu vou atrair os concurseiros da vida. Eu falo os concurseiros ou aqueles que não querem fazer 6 em 7. Então, uma ilusão. No final das contas, eu sei que essa galera que está aqui está interessada em fazer 6 em 7. E por isso, para essa galera, e o mais louco disso tudo é que quando você atinge o nível de consciência, que a pessoa, agora ela quer fazer o 6 em 7, agora ela sabe do veículo que leva para lá. Porque, como é que eu sei que ela sabe? Porque eu falei. E ela não foi embora. E a gente está aqui, se não me engano, há mais de 50 minutos. Então, assim, isso vem de um trabalho, de uma Roma bem definida lá atrás. Essa é a diferença. E eu estou falando, essa é a diferença de um lançador. O lançador persuade com integridade, sem esqueminha, com técnica, mas com a pura verdade e integridade. O cliente em potencial comprometer. Uma vez que ele se compromete, no meu caso eu compro um cheat, aí entra os experts. E aí o expert não fica falando mais de nada a não ser abdominal. E aí, mas por que alguém vai fazer abdominal? Porque eu sei que ele quer o destino. Ele passou pelo processo o suficiente para saber que ele quer o destino bastante. Quem é que fica 1 hora comigo aqui e não quer? Não sei. E é essas pessoas que acabam fazendo. E é isso aí, cara. Um abraço. E a gente se vê na próxima. A gente se vê no próximo aqui. Tchau, tchau.